Então a gente ouve bastante coisa e hoje, né, eu tenho certeza que você vai esclarecer bastante coisa. Como é que funciona, então, as ofertas? Vamos lá. Miriam, nós precisamos ter a clareza que nosso Deus, ele é completo, né? E ele criou todo o sistema, né? Uma planta, ela cresce através de um sistema que Deus estabeleceu, né? Tem todo o processo da fotossíntese, tudo que acontece, já existe uma lei estabelecida, né? E essa lei, ela funciona para todas as pessoas. Ela, conhecendo ou não a lei, ela vai funcionar. Exemplo, se pega uma criança em um prédio de 2 andares, se a criança se aproximar lá em cima e pular, né, e dar uns passinhos, ela vai cair. Mas ela não sabe que ela iria cair, mas a lei funciona da mesma maneira para ela. Então, a lei financeira, Deus deixou uma lei estabelecida para prosperidade. E quem consegue aplicar essa lei é as pessoas que conseguem desfrutar das riquezas do Senhor aqui nessa terra, né? São as pessoas que não passam a vida sofrendo, porque é muito triste, Miriam, um cristão, ele passar a vida, um dia ele tem dinheiro, o outro dia ele está preocupado o que fazer para pagar as contas. Verdade. Um dia ele se preocupa o que eu vou fazer para comer um lanche com a minha família, porque se for comer um lanche eu vou tirar da conta, né? E isso já aconteceu comigo, né? Meu filho pediu um lanche, eu ficar preocupado, falar assim, meu Deus, mas se eu der o lanche para ele, eu tiro de uma conta. Verdade. Né? Só que a partir do momento que eu descobri os princípios, as leis que o Senhor deixou aqui na terra, essa realidade mudou, né? E é isso que nós estamos trazendo nesses 3, né? Nesses 3 encontros de quinta-feira. Conhecereis a verdade vos libertará. E você sentiu essa liberdade, né? Essa plenitude ao conhecer a verdade e hoje você transmite para as pessoas. É isso mesmo, Miriam. Então, nós podemos ir além. Cristão, você não precisa sofrer. Na verdade, infelizmente, né, Miriam, foi ensinado que Deus se aproxima mais daquelas pessoas que estão sofrendo. E aí a pessoa coloca na mente dela um Que ela precisa sofrimento sofrer. para estar perto de Deus. Não. Deus gosta dos campeões também. E ele está perto dos campeões. A gente não precisa estar sofrendo para Deus vir ficar conosco, né? A gente pode estar sendo um campeão e Deus está ali nos abençoando. E quando nós aplicamos esses princípios, muda tudo. Que nem o dízimo que nós falamos, ele repreende o devorador. Então o dinheiro que eu ganho, ele não vai embora. Ele fica comigo, eu tenho ciência do que eu estou fazendo com ele. Muitas pessoas falam assim, eu ganho dinheiro, mas eu não sei para onde foi. Né? Eu pego É muito isso, nem vê o dinheiro. Eu pego meu Prolabore e não sei para onde foi, o que aconteceu. Daí tem as primícias que desenvolvem nossa capacidade de avançar. Só que o que multiplica o nosso dinheiro são as ofertas, né? São as sementes. E o empresário, né? Trazendo para o empresário, ele precisa entender que na Bíblia fala assim, quando o agricultor plantava, Miriam, ele tinha que deixar um espaço para os pobres e os estrangeiros virem e pegar aquelas espigas de milho. O porquê? Aquilo era a justiça. Dar aquelas espigas era justiça. Já vem desde aquela época, então, esse hábito, mas hoje em dia não deixam com essa intenção. Só que hoje é roubo. Hoje é roubo, Hoje mas é roubo. naquela época era algo já que faziam com intenção, então. Naquela época era um princípio de Deus para a nação de Israel. Nossa, não sabia. Entende? É um princípio que Deus deixou. Só que quem deixava essa distância era o proprietário. Então o proprietário já deixava para isso. Hoje, aqui na nossa nação, o proprietário não deixa para isso. Então, quem vai lá e pega um milho, tá roubando. E tem muitos cristãos que já fizeram isso e não se arrependeram. Então, a gente não entrar nesse assunto, mas assim, às vezes isso pode ser o que tá prendendo a vida dele financeira. Entendi. Né? Então, pega a dica se Eita, tem alguém fala aqui, Deus aí. né? Nunca mais rouba milho na beira da estrada, viu? Você mesmo que tá me ouvindo aí. Olha o recado. Direto de Deus aí. Não é primícia que eles deixaram lá. Não é. Não é nesse momento. Mas é legal, é interessante, né? Essa então, já o empresário já tinha que fazer essa justiça. E hoje, o judeu, ele sai de casa, Miriam,
ele coloca o dinheiro no bolso todos os dias, sabia? E ele sai para aplicar a justiça. O TCDK. Com intenção de fazer Ele isso. tem que dar esse dinheiro para os pobres, porque ele entende que ele tem que fazer essa justiça. E quando ele volta, na casa dele tem uma sigla. Quando ele olha na porta, se ele tem um dinheiro no bolso, ele volta para fazer o TCDK. Ele não entra dentro da casa dele sem ter aplicado atos de justiça. Como que chama? TCDK. Isso. É o ato de justiça. Quando o empresário ele tem essa clareza que ele tem a empresa, só que ele tem que aplicar atos de justiça. Porque quando ele não aplica atos de justiça, ele está sendo injusto. Ele está comendo o dinheiro que Deus deixou para ele fazer justiça com as outras pessoas. E o que seria um ato de justiça, Whindersson? É ajudar os pobres. Você ter o certo, Miriam. Sim, o que eu aconselho é diariamente você ter um valor que você ajude outras pessoas. Sabe, ajudar o órfão, a viúva, o necessitado e o estrangeiro. Né? Temos que aplicar esses princípios. E quando a gente entende sobre isso, muitas coisas mudam. Porque Deus chamou a nação de Israel para cuidar dos pobres. Só que nós estamos enxertados nessa nação por meio de Cristo Jesus. Então, essas promessas e essas obrigações, elas se estendem a nós, cristãos. E quando nós temos essa clareza e aplicamos, tudo muda. Só que muitas pessoas, Miriam, eles não aplicam porque não tem esse conhecimento que a gente está trazendo aqui. Entendi. Primeira coisa, nós temos que entender que Deus olha o dinheiro como semente. Por isso que o apóstolo Paulo fala assim, ó, aquele que semeia pouco, pouco colhe. Aquele que semeia muito, muito vai colher. E aqui, onde tem muita crise e muitas pessoas que vêm de um contexto religioso, elas surtam. Porque, vamos analisar o que Paulo fala? Se você semear, você vai colher. Então, se ele fala que o dinheiro é uma semente... Por que não semear, então? O porquê não semear? Por que você vai guardar a semente em casa? Isso, por que eu vou guardar a semente? E assim, alguns falam assim, mas eu dou o dinheiro e não penso em colheita. Né? E faz até, não, jamais pensarei em colheita. Por quê? Se a Bíblia fala que você tem que semear e tem que ter uma expectativa na colheita. Então, todo dinheiro que sai da sua mão é uma semente que você está lançando. E toda semente que você lança tem que ter expectativa. Pensa só um agricultor, tem 10 alqueires de terra e ele planta, só que não tem expectativa em colher. Ele fala, não, só joguei a semente fora. E ou se ele planta, ele não volta para ver se aquela semente cresceu. Miriam, nós temos que ter essa fé inteligente de entender que toda semente ela precisa ser semeada com um propósito. E isso é fé. Porque quando eu semeio, eu ativo a minha fé em Deus, que eu vou colher aquela semente. Exatamente. Aí você ativa a fé e aí as coisas acontecem. As coisas realmente acontecem. Eu senti quando eu fiquei viúva e tinha algumas pessoas que tinham esse entendimento. Então eles chegavam em mim e falavam assim, o que você está precisando? Como que eu posso te ajudar? Mas são essas pessoas que têm esse princípio, né? Que tem essa questão do ato de justiça. E isso destrava a vida de uma empresa ou a vida de uma pessoa, a partir do momento que ele começa a entender esse propósito. Isso mesmo, Miriam. Porque assim, ó, nós temos que entender que nós temos duas condições no reino de Deus, da parte financeira. Deus dá pão para o que tem fome e semente para o que semeia. Então, a tua condição ou vai ser de pedinte, de que tá com fome. De estar com fome. E tem pessoas que vivem nessa condição. No caso, a viúva, ela tem essa necessidade. Então, por isso que o Senhor manda alguém que tem semente semear na vida dela. Isso, que daí semeia. Só que essa viúva não precisa viver nessa condição para sempre de semente. Que daí nós temos... Quando Elias chegou para a viúva, ela teve tudo. Ela teve a prosperidade. Sim. Né? E ela saiu da condição de pão. Só que claro. Teve Ruth também. Teve Ruth com Boaz, né? Que mudou a história. Que mudou tudo. Então, assim, mesmo que hoje você esteja em uma condição de pão, né? Que você precisa que o Senhor te dê pão, o alimento de cada dia, que você tá ali naquela dificuldade, você não precisa viver nisto.
Você pode mudar e ser um semeador. Você pode ser um semeador. A pergunta é como, né, Miriam? Como? Aplicando vários desses princípios, né? Tendo essa empresa ali, a gente já falou sobre o faturamento ali, calculando lucro, tudo. Ela aplicando todos esses ensinamentos, os princípios do dinheiro e os princípios bíblicos, eu acredito que transforma, assim. E se eu vou ensinar um aqui agora? Fala aí. Ó, Miriam, assim, ó. Fala, Deus. Agora vamos só analisar Deus. Pensa, a Miriam, ela tem semente. E o Whindersson tem pão. Por que Deus escolheu dar semente para você? Não seria injusto? Olhar uma pessoa, ela consegue ter semente. E a outra pessoa tem só o pão. Mas o porquê isso? Só que não é Deus que escolhe. Nós que nos qualificamos para ser um semeador. Então, e como que eu me qualifico? Qual que é esse segredo, Whindersson? Tá em Eclesiastes 11, Miriam. Porque se você tem só o seu pão hoje, a Bíblia fala assim, ó, pegue seu pão e reparta com 7 até com 8. Então, quando você pega só aquilo que você tem, Miriam, só aquele pão, você começa a repartir, você tá mandando uma mensagem pro céu, uma mensagem pro Senhor. Porque o céu não responde perguntas. O céu responde respostas. Então você pega e dá uma resposta. Você pega o seu pão e reparte. Fiel no pouco e no muito te colocarei. Isso. E quando você aplica esse princípio lindo, Deus olha e fala assim, ele se qualificou para ser um semeador. A partir de agora eu já não vou dar o pão. A partir de agora eu vou dar semente. E ele vai transbordar. Porque eu tenho certeza que ele vai compartilhar com as outras pessoas. E ser fiel no pouco é justamente isso. Aplicar os princípios da primícia, da oferta, do dízimo, né? E a fazer atos de justiça, pelo que a gente está aprendendo aqui, né? E a oferta na igreja? Como é que é a oferta? Que a gente tem a história também de uma viúva, né? Que foi e entregou tudo que ela tinha e era pouco, porque fala que eram as moedas, porém fala que o Senhor recebeu ali de uma forma diferente do que as outras. Porque era seu tudo, né? É que nem assim, se você tem 10 reais, esse é seu tudo. Então, a partir do momento que você dá esse tudo ao Senhor, Ele vai multiplicar para você. Agora, se você tem 1 milhão, esse é seu tudo. Você tem que entregar ao Senhor, que é exatamente o que não aconteceu com o jovem rico. O jovem rico, ele aplicava todos os princípios, Miriam, todos. Ele só não conseguiu se desprender da riqueza desse mundo. Verdade. Só que Pedro se desprendeu e teve muito mais dinheiro lá na frente. Então, ter esse entendimento que o dinheiro ele vai vir, nós nos qualificamos, Miriam, para ter esse dinheiro, né, diante do Senhor, só que ele vai vir e vai embora. Jesus Cristo, ele teve muito dinheiro porque tinha as mulheres que patrocinavam o ministério dele. Só que tinha dia que Jesus não tinha dinheiro, sabia? Eles chegaram na condição para entrar na cidade. Pedro olha e fala assim, mas e aí, Senhor, o que nós vamos fazer para pagar o imposto? O Senhor olha lá e fala assim, vai lá e pega o dinheiro na boca do peixe. Então, viver a riqueza do Senhor aqui na terra não é acumular, que nem, ó, não acumule tesouro aqui na terra. Só que você pode esvaziar a sua conta todos os dias. E todos os dias vai entrar dinheiro nela. Amém. Então, Glória isso a é Deus, viver a riqueza do Senhor aqui na terra. Né? Não é passar necessidade. É conseguir cuidar de várias coisas. Dividir o seu dinheiro diariamente. Até com 8 pessoas. E você viver Eita, uma glória. plenitude. Eu recebo, em nome de Jesus. É isso, Miriam. Assim, graças a Deus, hoje eu consigo aplicar isso. Sim. Né? E quem convive com você pessoalmente, mais próximo, sabe que isso é verdade. É, porque eu entendi um pouco sobre o reino e busco todos os dias. Uhum. Então, você ser um semeador, você entender sobre oferta, é lindo. E tem recompensas, né, Miriam? Lembrando, eu vou ensinar um negócio aqui para as pessoas, tem tempo, tem 2 minutinhos, rapidinho. Tá bom. Ó, você quer conhecer uma pessoa de verdade, semeie na vida dela. Eita. Semeie 10 reais, coloca lá. Eu garanto para você que dentro de 48 horas ela vai trazer se ela é honesta, se ela tem um caráter íntegro, se ela é leal a você. Mas o porquê, Whindersson? Porque esse é um princípio divino. A semente expõe a terra. Então, quando você semeia em uma terra boa, ela vai manifestar que ela é boa. Quando você semeia em uma terra ruim,
ela vai manifestar que é uma terra ruim. Entendi. Então, a maneira de você conhecer as pessoas, para caminhar com elas, semeie na vida delas. Você vai conhecer o caráter. Como que a pessoa vai te dar essa resposta? É a terra que ela é. Faz sentido, Miriam? Sim, faz sentido. E o pessoal já tá mandando perguntas aqui. Você pode aproveitar os 10 minutos assim que acabar o programa às 8 horas. A gente vai responder as perguntas aqui com o Whindersson. Então você tem que entrar na nossa página do Instagram, Unindo Propósito _Miriam Santos. Whindersson, e tem um presentaço aí, né? Seu pro pessoal que está ouvindo aqui a rádio hoje, né? Vai ser um curso online dia 12, 13 e 14. Explica pra gente aí sobre esse curso. Ô Miriam, esse curso é assim, ó, muitas pessoas entram no meu Instagram e querem algum horário comigo. Sim. E eu não tenho, graças a Deus eu não tenho. Verdade, né? gente. E hoje, assim, para esse ano eu já não tenho mais espaço para mentoria. Certo. Né? Só que eu sei do nosso propósito, de ajudar pessoas. Uhum. Então, conversando com a nossa equipe, com o Alisson, nós tivemos... eu tenho um grupo no WhatsApp, então vai ser para as pessoas que estão nesse grupo. Tem que entrar nesse grupo. Como que faz para participar? Entra no meu Instagram, vai lá no link da bio, Uhum. clique lá, vai ter o grupo do WhatsApp. E entra no grupo do WhatsApp. Qual que é o seu Instagram? É o Whindersson.Alves. Entrando lá no grupo, lá a nossa equipe vai estar passando todas as informações. Serão 3 dias que nós vamos ajudar o povo de Deus transformar a sua vida financeira. E é totalmente gratuito. E gratuito, 100%. Um presente para vocês, né? Será à noite, né? Então, Amém. mais tranquilo. Um ato de justiça. Amém. Exato. Obrigado por semear na nossa vida, Whindersson. Amém. Eu tenho certeza que vai semear em terras aí que vai dar muitos frutos depois, tenho certeza. Amém. Então, pessoal, entra lá na página do Whindersson, clica lá no link da bio, vai direto lá pro WhatsApp dele, pro grupo, que ele vai disponibilizar ali um curso dia 12, 13 e 14 online, totalmente gratuito. Qual que é o tema? É prosperidade da maneira de Deus. Glória a Deus, prosperidade da maneira de Deus. Eu não vou perder, então nós vamos fazer parte dessa turma junto, com certeza, tá bom? Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau. Tchau. Você acabou de ouvir Unindo Propósitos. Bom dia, Melodia FM.